atingindo o Rio Grande do Sul. Devido ao alto volume de chuvas, meio anormal, assim, porque lá já chove muito, mas o volume de chuvas meio anormal, que causou diversas enchentes no estado e foi bem catastrófico mesmo, com várias mortes, várias casas perdidas, pessoas que perderam tudo. E aí, fazendo os cálculos, as enchentes elas atingiram aproximadamente 497 cidades da região, o que dá mais ou menos de 90% dos municípios do estado. Tá, então, muita coisa que as pessoas não sabem é que as enchentes já ocorreram outras vezes no Rio Grande do Sul. Uma delas foi em 1941, que durou 25 dias e causou uma das maiores catástrofes na região. Em 1967, eles tentaram solucionar esse problema trazendo um sistema de proteção contra cheias, que se localizou na Avenida do Mauá e para proteger Porto Alegre das cheias com até 100 metros. E em 2023, as enchentes também atingiram o Vale do Taquari, causando 359 mil atingidos, 5 mil desabrigados e 21 desalojados. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as causas. Primeiro, eu gostaria de contextualizar um pouco com vocês como a região sul do nosso país é uma região com extrema falta de planejamento urbano. Por quê? Muitos túneis, bueiros, viadutos, e lá alagam com muita facilidade, entopem com muita facilidade. Isso não pode acontecer em grandes centros urbanos, em cidades grandes.
Gente, antes de entrar nessas consequências, eu queria fazer um comparativo com vocês. Vocês devem lembrar, ó, 2005, Nova Orleans, lá nos Estados Unidos, foi atingida pelo furacão Katrina. Foi um desastre, foi, enfim, uma catástrofe. E Nova Orleans, ela demorou uma década para ser construída. Morreram 1.500 pessoas, foi um desastre natural, muito grande mesmo. Nova Orleans, nos Estados Unidos, que é uma das maiores potências do mundo, se não a maior, demorou uma década para ser construída. Então, pensando nisso, tem que levar em consideração que a infraestrutura do Rio Grande do Sul vai demorar muito para ser construída. Porque se um país tão desenvolvido quanto os Estados Unidos demorou uma década para reconstruir a infraestrutura de uma das suas maiores cidades, depois de um fenômeno avassalador como esse, a gente tem que levar em consideração que o Rio Grande do Sul vai demorar isso, se não mais. Então, a gente tem que pensar aqui que essas consequências elas não acabaram. Essas coisas que aconteceram agora já não deu. Ainda está acontecendo e ainda vai acontecer por um bom tempo. Mas agora, biologicamente, porque tem muito volume de água, fugidos, né? A água contaminada é muito grande, tem um alto nível de água contaminada. E o saneamento básico ele não está existindo aqui, porque tem muita água, o saneamento básico não está preparado para isso, está seco. Então, biologicamente, a água contaminada ela é meio que um grande risco para aumentar o número de casos de doenças como leptospirose, hepatite, cólera, febre, porque elas se desenvolvem, o número de casos aumenta em locais que faltam saneamento básico. Que é como tá a maioria do Rio Grande do Sul agora, porque vai passar por isso. E agora, em outro âmbito completamente diferente das esferas sociais, tem a econômica. Porque, economicamente, as notícias que falam foram bem prejudiciais à agricultura
de turbidez, o material verde de decomposição, de nutrientes com mínimo jeito de função. Então, se for mais para cada água do clareamento, 6,5 e 8,5, mas entretanto, verde existente for uma função completamente anormal, esse carvalho pode existente, ele pode ser mais ácido ou mais alcalino, dependendo da água e do que tem nela. Bom, agora a gente vai fazer um pouquinho de arte para vocês. A gente vai escolher essa imagem aqui sobre a primeira mídia legislativa que essa chave que foi publicada recentemente na Folha de São Paulo, que foi bastante criticada, vou dar os comentários para vocês e vou fazer uma conclusão a respeito, que as chaves são uma família em cima de um telhado, na enchente, por exemplo, não chora, vai alagar ainda mais. Com certeza, essa chave foi feita para ter um atingir um público mais presente, mas muitas pessoas concordam que o humor utilizado aqui foi meio indevido. Então agora eu vou fazer sobre esse comentário. O deputado federal, Daniel Freitas, disse que a chave foi canalha e de péssimo gosto. Igual o deputado Daniel, muitas pessoas dividem da mesma opinião, dividem da mesma crítica, e realmente eu acho que não é um momento oportuno para isso. E sim, as que mostram mesmo como está o dia a dia de pessoas atingidas, como estão pessoas que ainda não foram resgatadas. Aqui temos outro comentário. O vereador de São Paulo, me declarou que a Folha fez chacota para as crianças gaúchas. Por que isso? Justamente por conta, como se a criança não entendesse exatamente o que está acontecendo e estivesse fazendo uma brincadeira com a situação. Como eu falei, muitas pessoas concordam com o comentário feito por esses políticos. E agora eu vou deixar uma reflexão para vocês, que é simplesmente cada um para o nosso amor, né? Acho que a gente precisa investir mais em obras, em artes que realmente retratem problemas que elas estão situação no Rio Grande do Sul e não charges e piadas que satirizam a situação. Tá, então agora a gente vai mostrar um pouco como você pode ajudar em essas coisas. Uma das coisas que você pode ajudar são vaquinhas sobre nas redes sociais que estão acontecendo em número, gente, e não pararam, porque esse é um problema atual ainda. E ainda por cima também o Único faz Unidos, né, que já recolheu inúmeras coisas, tudo para o Rio Grande do Sul. E aí, trazendo agora para a filosofia, esse é um ato de ação racional com relação a valores, né, que até caiu na nossa prova, né, de filosofia. Esse foi o filósofo, né, o Weber, que trouxe esse raciocínio, e aí a gente vê, né, que tipo, a ação racional com relação a valores é como você está pensando, né, você tem a vontade, né, de fazer o ato, e você ainda pensa, então você tem um planejamento, né, para realizar a ação, que é o que está acontecendo com a ajuda nas enchentes. Bom, por último, sobre as ajudas também, a gente só gostaria de falar que muitas das ajudas elas são feitas pela população do Rio Grande do Sul e não pelas pessoas que deveriam realmente se responsabilizar com isso, como por exemplo o governo do Rio Grande do Sul fez posts no Instagram